O que os russos pensavam dos monarcas brasileiros? O estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países foi facilitado em parte pelas atividades agressivas de Napoleão Bonaparte. Em 1807, o rei de Portugal, João VI, sob a ameaça de uma invasão napoleônica, mudou a capital para o Rio de Janeiro. E, em julho de 1811, o órgão estatal de Relações Exteriores do Império Russo nomeou o embaixador Fyodor Palen para a corte portuguesa no Rio. A Rússia já havia um grande potencial nas relações com o Brasil. O imperador Alexandre I recomendou Palen para incentivar a inclinação do Ministério Português a estabelecer relações comerciais diretas com a Rússia. O sucessor de Palen, Grigory Langsdorff, permitiu à Rússia desenvolver uma estratégia comercial com o Brasil. A vitória da Rússia sobre Napoleão na Guerra de 1812 elevou os russos ao pico de popularidade em todo o mundo, no Velho e no Novo Mundo. Portugueses e brasileiros saudaram o embaixador russo no Rio com as seguintes palavras: "Viva o imperador Alexandre! Viva os bravos russos!" Se você se interessa por esse assunto, pela Revolução Russa e a vida do último imperador russo, já está disponível para venda o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O livro traz todos os temas tratados em nossa página do Face e no YouTube. O link para vendas está na descrição do vídeo, ou basta clicar no card da tela. E agora, voltando ao nosso tema, em 1821, a Corte Real Portuguesa retornou a Lisboa e, no ano seguinte, o Brasil declarou sua independência. Mas os cônsules gerais da Rússia já estavam realizando trabalhos diplomáticos no Brasil. Em 1828, a Rússia estabeleceu relações diplomáticas oficiais com o maior país da América Latina. Franz Borel foi nomeado para o cargo de cônsul-geral da Rússia. Borel foi o desenvolvedor do Acordo Russo-Brasileiro sobre amizade, comércio e navegação. As primeiras embaixadas russas no Brasil não se limitaram apenas às atividades diplomáticas. Embaixadores altamente instruídos realizaram pesquisas de natureza científica. Mas o monarca brasileiro que mais cativou os russos foi Dom Pedro II. Ele produziu nos viajantes russos uma experiência muito mais favorável. Alexei Vladimirovsky, que era médico, escritor, crítico de arte e viajante, foi a um teatro brasileiro apenas para ver Dom Pedro II. Segundo ele, o imperador é um homem muito bonito, seu rosto é aristocrático, ele é surpreendentemente gentil, ele está disponível para todos e olha para o Brasil como para um filho e se orgulha dele. Outro nobre russo que se encantou com o nosso imperador foi o grão-duque Alexander
Mikhailovich. Isso aconteceu em uma reunião em agosto de 1886, durante uma viagem do Grão-Duque ao Brasil. A conversa durou mais de 2 horas e aparentemente causou uma agradável impressão nos interlocutores. A conversa em si ocorreu em francês. Alexander Mikhailovich faz uma descrição da aparência de Dom Pedro II. A rica barba grisalha do imperador e os óculos em uma moldura de ouro o faziam parecer um professor universitário. Durante a conversa, o Grão-Duque comentou sobre os sistemas democráticos, mas o monarca brasileiro chamou a atenção de seu interlocutor para o fato de que ele conhecia muito bem o seu povo e não permitiria derramamento de sangue inútil. Também afirmou que os futuros presidentes não conseguiriam manter a paz civil no Brasil. O Grão-Duque Alexander Mikhailovich recebeu grandes honrarias, 2 importantes medalhas da monarquia brasileira, a Ordem de Cristo e a Ordem da Rosa. Os russos também retribuíram a hospitalidade quando, em 31 de agosto de 1876, Dom Pedro II visitou a Rússia. Como o nosso imperador era um grande estudioso, fez a questão de conhecer a famosa Academia de Ciências e Universidade de São Petersburgo. Lá foi recebido pelo emérito orientalista Elie Berezini. Como não era época de aulas, o monarca percorreu salas vazias, laboratórios, bibliotecas, museus de história natural, mineralogia, zoologia, geologia, botânica, física e química. Observava tudo, ouvindo as explicações que lhe eram dadas, revelando aos professores que o acompanhavam um vasto conhecimento das ciências. Na visita, conheceu o professor Dmitri Mendeleev, inventor da tabela periódica dos elementos químicos. O químico russo havia preparado algumas salas para percorrer durante a visita de Sua Majestade. Com o linguista Vassilev, conversou longamente sobre as línguas chinesas, mostrando-se um erudito filólogo. Bibliófilo e erudito, surpreendeu a todos com seus conhecimentos. O imperador lia com facilidade os títulos dos livros em russo, mesmo aqueles gravados em caracteres antigos. Não só o texto russo, mas também o latino, alemão, árabe, hebraico e samaritano estavam ao alcance do seu saber, na seção de manuscritos antigos. Era, segundo relatos, surpreendente a facilidade com que versava sobre importantes questões, e, não raro, os especialistas que o acompanhavam facilitavam as explicações. Eram induzidos a desistir, pois o imperador já estava bem sintonizado com os temas ministrados. Dom Pedro II também visitou as seções de História, Etnografia, Arquitetura, Indumentária e Ornamentária russa. Os mais ilustres nomes da literatura, da história, das ciências e das belas artes eram familiares ao monarca. Sua maneira delicada, afável, comunicativa, impressionou os docentes da Universidade de São Petersburgo, os quais, após a partida do monarca, se reuniram para proclamá-lo membro de honra dessa instituição e oferecer-lhe várias obras, tais como a História da Universidade de São Petersburgo, de Grigoriev, a Enciclopédia Russa do professor Berezini, uma História Natural e outras publicações acadêmicas. Em 6 de setembro, pela tarde, o imperador recebeu uma comissão da Academia de Ciências e da Universidade de São Petersburgo, que lhe entregou os diplomas de membro de honra das duas instituições.
Saudado pelo professor Broussais e pelo físico e químico Nikolai Beketov, o imperador agradeceu em francês, fazendo elogios à cultura russa. A sessão inaugural se realizou na sala da Biblioteca Imperial. Dom Pedro II aceitou o título de membro de honra que lhe fora concedido pelos participantes do evento. A Rússia ainda segue altos padrões diplomáticos nas relações com o Brasil, mantendo as boas tradições de cooperação estabelecida há 2 séculos. O Brasil para a Rússia continua sendo um parceiro estrategicamente importante. Constamos que este vídeo foi uma sugestão do inscrito Luan Guedes. Deixe a sua sugestão em nossos comentários. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.